Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando aqui essa pequena apresentação referente à nossa linha Studio. A ideia aqui é mostrar um pouquinho como é que o Studio funciona através dessa apresentação em PowerPoint e depois eu vou mostrar um pouquinho também na prática ele funcionando ali dentro do Adobe Illustrator, tá? A ideia da nossa linha Studio é justamente essa aqui que representa o primeiro slide, né? Por que pensar em 2D se o mundo é 3D? Tá? Então, a ideia basicamente aqui é evitar mockups físicos, a gente conseguir ali, através de um PDF 3D, conseguir visualizar o nosso produto e o cliente ter a ideia ali de como o produto vai ficar na prateleira. A linha Studio, ela contempla aqui três fases, né? A primeira fase seria o Studio Toolkit, que seria ali justamente os plugins dentro do Adobe Illustrator. A gente tem diversos plugins dentro do Adobe Illustrator para visualizar sua embalagem em 3D. Por exemplo, a gente tem o Studio Toolkit for Flexibles, que seria ali para visualizar o produto em 3D para embalagens flexíveis. A gente tem o Studio Toolkit for Box, que seria para visualizar o produto em 3D para a área de cartonagem corrugado. A gente tem o For Labels, que é o Studio Toolkit for Labels, que seria para o segmento de etiquetas e rótulos autoadesivos. E temos também o Studio Toolkit for Shrink Sleeves, que seria ali o Studio Toolkit para termoencolhíveis. Então são basicamente esses quatro toolkits, e através desses quatro toolkits a gente consegue reproduzir ali esses quatro segmentos aí de cartonagem, de flexíveis, de termoencolível e também de rótulos e etiquetas autoadesivas. O produto final, na verdade, desse Studio Toolkit seria um PDF em 3D. Então, o seu cliente que tem ali o Acrobat Reader, que é um leitor gratuito ali de PDF da Adobe, vai conseguir visualizar o seu produto em 3D e o mais importante, ter interação com esse produto. Ele vai conseguir minimizar, rotacionar e tudo mais. Depois eu vou mostrar aqui um exemplo aqui de um arquivinho em PDF 3D finalizado com o Studio Toolkit, tá? A segunda etapa desse processo seria o Studio Visualizer. O que o Studio Visualizer ele vai te permitir? Então, além de a gente conseguir visualizar o nosso produto em 3D, a gente vai conseguir também visualizar esse produto com o acabamento. Então, a gente vai conseguir visualizar, no caso, o verniz fosco, o verniz brilho, laminação, relevo, holografia, hot stamping, todos esses efeitos de acabamento que a gente tem hoje na impressão, a gente consegue visualizar aqui no Studio Visualizer, tá? Seria a segunda etapa aqui do processo. E a terceira e última etapa desse processo da linha Studio seria o Studio Store Visualizer, que seria justamente a gente visualizar o nosso produto numa prateleira de supermercado e comparar também, no caso, se o nosso produto vai ter o destaque que merece, aí já comparando com o produto da concorrência, tá? Então, o processo de desenvolvimento e produção de uma embalagem ele passa aí por inúmeras etapas. O Studio ele veio justamente para encurtar essas etapas. Você vai conseguir visualizar o seu produto em 3D. Então, o mais legal disso tudo é que o seu cliente não precisa instalar absolutamente nada na máquina para visualizar o produto em 3D. Através do próprio Acrobat Reader, ele vai conseguir visualizar o produto em 3D. Tá? E enviar também, né, você vai enviar ao seu cliente mockups virtuais via e-mail. Você vai conseguir aplicar as compensações necessárias e verificar o resultado em tela, que é em tela, basicamente aqui eu estou falando do termo incolível, que depois eu vou focar um pouquinho mais aqui na apresentação, como o seu produto se comportará diante a concorrência, né, e também visualizar o seu produto no ponto de venda, que a gente está aí falando basicamente do Studio Store Visualizer, que é o software no qual a gente cria ali todo aquele ambiente do supermercado, cria ali as prateleiras e posiciona o produto na prateleira. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é simples a gente desenvolver um termo encolível utilizando essa solução do Studio Toolkit for Shrink Sleeves, tá? Deixa eu mostrar aqui, do rascunho ao produto final. Uma vez que a gente tem ali o desenho da garrafinha, a gente já consegue visualizar o meu arquivinho em 3D. Eu consigo aqui, no caso, posicionar a arte final nesse arquivo 3D e consigo fazer também um bundle, no caso, com 6 garrafinhas ali, inclusive com o envoltório ali envolvendo as 6 garrafinhas.
Aqui é mais detalhado, então eu tenho, a partir do momento que eu tenho o meu arquivo planificado da garrafinha, eu consigo gerar o 3D. Eu vou conseguir aqui delimitar a área no qual eu vou aplicar minha arte final na garrafinha. No caso, esses triângulos amarelos aqui, ele está representando justamente aonde eu vou aplicar a minha arte final. Então, o legal é que ele vai fazer já o encolhimento, e após ele fazer esse encolhimento aqui, uma vez que eu posicionar a minha arte final, por exemplo, se eu tenho um código de barras posicionado aqui na base da minha garrafa, ele vai aplicar a distorção de acordo com esses triângulos. A mesma coisa vai acontecer com o logotipo aqui. Tá? Ele vai ter um logotipo aqui, ele vai aplicar a distorção do logotipo de acordo com esses triângulos aqui. Aqui eu tenho, no caso, a montagem das garrafas, né, o meu bundle, e eu tenho ainda o meu envoltório envolvendo as 6 garrafinhas. Basicamente aqui eu tenho duas áreas para aplicar a minha arte final e aplicar a compensação do termoencolível. Eu tenho os triângulos azuis aqui e os amarelos. Né? Eu vou aplicar uma arte final aqui, na garrafinha no caso, e uma arte final envolvendo as 6 garrafinhas, e aplicar a compensação do termoencolível. Uma vez que eu estou aqui no Adobe Illustrator, eu simplesmente peço para ele aplicar a distorção, e ele já aplica para mim aqui. Ó. Então ele vai deformar o arquivo 2D para que no resultado final, ali depois do invase, ele fique sem distorção. A ideia é justamente essa aqui do Studio Toolkit for Shrink Sleeves. Tá? Então eu vou distorcer aqui, eu vou me preocupar basicamente com tabela nutricional, com o logotipo do cliente, com código de barras, né, porque são informações que eu não posso distorcer, independentemente do processo produtivo, eu não posso permitir que ele distorça. Então eu distorço aqui previamente no meu arquivo 2D para que no final ali do invase ele não tenha distorção ou tenha ali a mínima distorção possível, né? Mesma coisa vai acontecer no caso com o termoencolível envolvendo ali as 6 garrafinhas. Eu distorço ali no meu arquivo final ali de pré-impressão para que no resultado final do invase eu tenha ali menos distorção possível. Esse seria o arquivo final, né, um arquivo em PDF já compensado, e através desse arquivo eu poderia enviar para o meu cliente aprovar. E aqui seria um arquivo já considerando os efeitos de iluminação e acabamento. Tá? Então, no PDF a gente consegue visualizar sem os acabamentos, né? A gente consegue visualizar em 3D e ter interação com esse produto em 3D, mas aqui através do Studio Visualizer a gente consegue ainda visualizar os acabamentos de impressão. Inclusive eu tenho um arquivo aberto aqui depois do software que eu vou mostrar para vocês os efeitos de impressão que a gente pode utilizar nessa solução. Aqui seria o Studio Store Visualizer. Então o legal disso é que a gente cria um supermercado totalmente do zero e posiciona o nosso produto na gôndola, no supermercado, né, na prateleira. E consegue comparar também o nosso produto com o produto do concorrente e checar ali se o nosso produto está tendo o destaque que ele merece. Vou mostrar um pouquinho também os demais estúdios, o Studio Toolkit for Flexibles, no caso. Eu tenho diversos modelos de embalagem aqui, eu posso escolher qualquer um deles, né, o Pyro Bag, Standard Pouch, Sachê, 4 soldas. Eu posso escolher um desses modelos, eu posso definir aqui a área da largura, da altura e a área de selagem, e uma vez que eu já defini aqui essas informações, eu posso ir lá no Illustrator e já visualizar o meu produto em 3D. A partir desse 3D eu faço um PDF e o meu cliente vai ter, no caso, a interação com esse produto em 3D. Tá? Que seria justamente esse arquivinho em PDF aqui. Depois eu vou abrir um arquivo e vocês vão perceber que a gente consegue rotacionar, minimizar, é bem bacana isso aqui. Tá? Cartonagem também, Studio Toolkit for Box. Então eu determino aqui o que é vinco, o que é corte, e automaticamente ele já vai fazer a conversão aqui para o 3D. E é a mesma coisa, a gente consegue pegar esse arquivo e exportar um PDF 3D e enviar para o nosso cliente. Studio Toolkit for Flexibles, né? Então ele também vai gerar ali para a gente a visualização do 3D referente a rótulo e contra-rótulo, né? A gente pode desenhar aqui, no caso, esse galão aqui é um arquivo colada que foi desenvolvido no 3D Max ou no SolidWorks. Aí a gente pode, no caso, através do nosso software, determinar a área de impressão e definir o que é rótulo e o que é contra-rótulo, aqui no caso para labels.
Visualizer, então a gente tem aqui no caso alguns elementos, alguns exemplos de embalagens finalizadas no Visualizer, no Studio Visualizer. Esse é um exemplo com cor especial, com laminação para embalagens flexíveis. Aqui ainda temos embalagens flexíveis para stand-up pouch. Temos também para etiquetas e rótulos autoadesivos. E aqui a embalagem para cartonagem. O bacana dessa embalagem é que ela tem diversos tipos de acabamento, depois eu vou mostrar no arquivo. Ela tem aqui um verniz fosco, um verniz brilho, um hot stamping, tem um relevo também, é bem bacana essa embalagem aqui. Inclusive a gente consegue visualizar o relevo aqui por dentro da embalagem, tá? Tem esse caso também de embalagens com holografia, bacana que você movimentar aqui esse cartucho, automaticamente vai mudando a holografia também. Então a ideia é essa do estúdio, né? A gente evitar surpresas e encurtar etapas de aprovação. Deixa eu mostrar aqui um exemplo do estúdio Visualizer. Esse aqui é o nosso estúdio Visualizer, a gente consegue visualizar bem aqui no caso os efeitos, né, de acabamento que a gente tem. A gente tem um verniz fosco, um verniz brilho, a gente tem aqui um hot stamp em ouro e tem também um relevo aqui. Deixa eu planificar essa embalagem, que a gente consegue visualizar muito bem aqui na parte interna o relevo dela aqui, ó. Tá? Por exemplo, eu estou com uma dúvida, não sei se o melhor hot stamp no caso é esse ouro ou é um prata no caso. Eu posso vir aqui e alterar. Então eu venho aqui na camada, peço para ele aplicar um hot stamp em prata e aí automaticamente ele já vai aplicar e me mostrar o resultado em tela. Então o legal é que você tem um resultado muito rápido e você consegue evitar com isso mockup físico, né? E nesse caso ainda de acabamento é muito difícil a gente simular no mockup físico, né? Aqui no software você consegue simular muito bem os efeitos de acabamento. Deixa eu mostrar aqui também um outro exemplo que eu tenho, referente à holografia. Que seria, na verdade, aquele exemplo que eu mostrei na apresentação. O legal da holografia é que você vai movimentando aqui o objeto no Studio Visualizer e ele automaticamente vai mudando a visualização para você. Deixa eu só abrir o arquivo correto aqui, que é esse Megamint. Esse é um caso de efeito holográfico, né? Deixa eu planificar também, vai ficar mais fácil até de visualizar o efeito. Então eu vou mudando aqui, eu vou rotacionando a minha arte final e ele automaticamente vai mudando ali para mim o efeito da holografia. E é a mesma coisa, né? Se eu quiser, no caso, testar um outro selo holográfico, eu posso vir aqui, escolher algum outro selo e ele automaticamente vai me mostrar o resultado em tela aqui no caso. Tá? Deixa eu ver aqui, pegar essa camada, porque é justamente essa camada que altera a minha holografia. Deixa eu mudar aqui para esse ornamento aqui. O legal é que a gente tem um resultado muito rápido na tela de como se comportaria as diferentes holografias que a gente tem cadastrado no nosso sistema aqui, ó. Tá? Já mudou totalmente a visualização do acabamento da holografia no caso. Tá? Esse software que eu estou mostrando para vocês é o Studio Visualizer, tá? Para visualizar os acabamentos de impressão. O Studio Toolkit, que ele funciona como plugin dentro do Illustrator, o legal dele é que ele não vai te mostrar, né, a parte do efeito de acabamento, mas ele vai conseguir gerar para você um produto em 3D e você vai conseguir visualizar esse produto em 3D a partir de um PDF.
Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu tenho essa arte final, é uma bandeja no caso, e eu quero visualizar essa bandejinha num arquivinho PDF. Eu vou selecionar aqui, no caso, essas linhas pretas e vou identificar aqui para o software que essas linhas referem-se ao corte, né? Essa janelinha aqui que já está aberta aqui, que eu estou movimentando, já faz parte do Studio Toolkit for Box, que é o nosso plugin. Então eu clico aqui que é referente ao corte. Eu vou selecionar também a parte do vinco, identificar essas linhas vermelhas aqui como vinco também, né? Simplesmente clico aqui no crease, que significa vinco. Eu tenho como checar se esse trabalho tem linha dupla ou não, então ao remover linhas duplas, ele no caso ele já identificou que o trabalho existiam linhas duplas e as mesmas foram removidas. E agora eu consigo dobrar o meu arquivo. Eu vou estabelecer aqui essa base aqui, esse painel como base. Eu posso escolher também um cartão, né? Pode ser um cartão corrugado ou um cartão cartonado. Inclusive eu posso estabelecer aqui a espessura do meu cartão. E feito isso, basicamente eu preciso só selecionar os vincos e dobrar aqui. Eu vou dobrar 90 graus. Ele já fica bonitinho aqui para mim. Vou salvar esse arquivo. Ele salva o arquivo na extensão ARD, que é a extensão do ArtSCAD, né? A extensão de desenho estrutural do ArtSCAD. E a partir do momento que eu salvei, ele já pergunta se eu quero posicionar esse arquivo de ArtSCAD dentro desse documento. É isso que eu quero fazer. Só vou rotacionar aqui. E agora, a partir do momento que eu visualizo a minha arte final em 3D, a partir do nosso plugin, eu já vou conseguir visualizar a arte final em 3D aqui, ó. Tá. Consigo, inclusive, deixa eu pedir para ele dobrar novamente. Tá? Só para mostrar para vocês aqui o que ele fez. O que eu gostaria de fazer agora? Eu gostaria de pegar esse logotipo aqui e deixar ele intercalado entre esses dois painéis. Esse painel da base, do fundo, na verdade, com esse painel lateral. Tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Eu quero que esse logotipo ele fique, na verdade, entre esse painel e esse painel do fundo. A gente tem uma ferramenta muito bacana aqui no estúdio, que ele faz isso de forma automática para a gente, o Studio Toolkit for Box. Deixa eu mover esse logotipo para cá. Quero visualizar o meu arquivo novamente em 3D. E eu simplesmente peço para ele distribuir. Ele automaticamente distribui aqui para mim, ó. Então agora quando a gente abrir novamente o arquivo, a gente percebe que ele já posicionou o logotipo na posição correta ali, ó. Tá, e o mais importante, ele já fez isso no arquivo de desenho mesmo, no arquivo 2D, o arquivo planificado. Tá? Consigo também, no caso, criar uma impressão frente e verso. No caso aqui eu estou simplesmente com o arquivo aberto, que seria o arquivo referente à parte da frente, mas eu gostaria que ele me aplicasse também impressão no verso. Eu dou 2 cliques no verso aqui, ele automaticamente identifica que nenhum arquivo do verso está aberto e pergunta se eu quero criar um arquivo para o verso, é isso que eu quero fazer. Ele vai me planificar uma arte final para o verso, que é essa arte aqui, ó. Então agora a gente consegue criar qualquer coisa aqui, qualquer arte final, e visualizar ela em 3D também, ó. Posso, no caso, vir aqui, pegar esse logotipo, copiar, jogar no verso. E visualizar em 3D, ele já está aqui, ó. Tá? Eu consigo, no caso, também exportar esse meu arquivo em 3D. Eu venho aqui e peço para ele exportar em 3D. Eu posso, inclusive, escolher a resolução, né, que eu quero trabalhar. E aí eu salvo o meu arquivo em 3D. Eu vou conseguir visualizar esse arquivo em 3D através de um arquivinho em PDF. Tá, esse seria o nosso Studio Toolkit for Box. É bem simples de utilizar. A gente basicamente selecionou ali o que é vinco, o que é corte, removeu as lâminas duplas. A gente fez aqui esse ajuste do logotipo nesse painel lateral e o painel do verso. Eu criei, no caso,
uma arte final para o verso que até então não existia, e o resultado final para a gente aqui é já um produto em PDF 3D, e aí qualquer cliente que tenha ali o Acrobat Reader vai conseguir visualizar esse produto em 3D, ter esse tipo de interação com o arquivo aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês também referente ao Studio Store Visualizer, que é um software bem bacana. Eu tenho um vídeo aqui, porque através dele a gente consegue fazer aqui uma loja, um supermercado, uma loja totalmente do zero. E o legal é que você consegue, você já tem no caso esses templates prontos, né, esses carrinhos, esses caixas e as gôndolas. Você monta o seu supermercado totalmente virtual aqui, ou através de uma foto esférica também que ele já vem na biblioteca, e posiciona o seu produto na prateleira. Tá? É bem bacana também essa terceira e última solução da Lean Studio, que é o Studio Store Visualizer. Tá? É um exemplo aí de supermercado totalmente feito, um supermercado totalmente virtual, desenvolvido aqui com a nossa solução do Studio Store Visualizer. Tá, gente? É isso que eu gostaria de mostrar para vocês, e qualquer dúvida eu estou aí à disposição. Um abraço.